Atos 2, 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas, sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Continue conosco, Senhor, assim também continue com as nossas crianças que estão agora recebendo a Tua palavra. Inspire cada professor e professora e que sejam eles as Tuas vozes para as nossas crianças. E que as nossas crianças se tornem todos eles, Senhor, discípulos do Senhor Jesus Cristo. E continue conosco, dá-nos a atenção devida e prepare-nos para a ceia, através do ouvir, do aprender e do viver a Tua palavra, que é lâmpada, que é luz para os nossos pés e caminhos. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Nós iniciamos nessa manhã as reflexões sobre este tema e eu gostaria de acrescentar um pouco mais nesta noite sobre a necessidade de vivermos a verdade da nossa fé dentro e fora da igreja. Nós pensamos um pouco pela manhã, e você poderá assistir online, se assim desejar, sobre a nossa verdade, que é a antítese ou contrária da hipocrisia. A nossa verdade que define o como viver dentro e fora da igreja. E agora nós vamos pensar sobre esse texto de Lucas, que é um texto extremamente rico, como modelo que nós devemos repetir, multiplicar para viver sim, esta verdade, a verdade de Deus em nós, tudo aquilo que Deus coloca e tem colocado em nosso coração aqui dentro, mas também fora da igreja. E o texto, falando ali da igreja primitiva, daquele início, daquele momento de instabilidade, de caminhos que eram revelados pelo Espírito, para onde ir, para onde não ir, como enfrentar a perseguição, como enfrentar os dramas do Jesus não estar mais aqui presente, então não tem um mestre físico para seguir. Era um momento que eles estavam aprendendo a ouvir a voz dentro deles. E isso é algo incrível de imaginar, porque quando Jesus estava na terra, ele falava, nós vamos para tal cidade. Eu vou passar por Samaria. Nós vamos até ali ou até acolá. E os discípulos seguiam. De repente não há mais essa voz física. E esse é um drama que nós temos até hoje. Quantos de nós já nos sentimos dessa forma? Deus não está falando comigo. A gente se sente assim às vezes, eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu não sei para onde ir. E eu costumo dizer, quando você não está ouvindo exatamente o que é para fazer, continue na última ordem que Ele deu. Permaneça na última voz que você ouviu, naquilo que ficou claro para você que era para fazer. Então, quando Deus quer falar, não se preocupe, quando Ele quer falar, Ele fala. Ele fala. Mas naquele momento os discípulos haviam acostumado 3 anos andando com o mestre e agora não tem mais voz física. Agora não tem mais aquilo que é palpável, agora é o Espírito que tem que falar nos corações. Orando agora pelo pastor Jorge, pela Naira, eu me lembrei do envio, por exemplo, de Paulo e Barnabé. O Espírito vai lá, fala aos profetas, aos mestres da igreja, eles colocam a mão e enviam. E eu acho que com certeza eles também ficaram surpresos naquele momento. Primeiro porque Paulo representava o melhor, Barnabé, com toda a sua fama de caridoso, daquele que acrescenta, daquele levita de Chipre, e de repente o Espírito fala, sim, tira esses melhores, esses que têm servido de uma maneira linda, porque eles vão embora. Então esse relacionamento de ouvir uma voz, e uma voz que no meu coração fala de um jeito, e no seu coração fala de outro, não é verdade? Nós não podemos concluir que Deus fala exatamente comigo de uma forma que fala com você, porque cada um de nós tem uma experiência sobre o ouvir a voz de Deus. Eu ouço de uma forma em algumas situações, você escuta de outra forma nas situações que você vive, mas nós ouvimos e entendemos que essa é a voz do Espírito. Então aquela igreja estava nesse aprendizado.
de ouvir no individual, de ouvir no coletivo, e de no coletivo, quando escutavam a voz de Deus, discernirem quais eram os próximos passos. Para quê? Para que vivessem a verdade de Cristo neles. Vivesse Cristo no agrupamento coletivo, que não era tão grande, que era dependente das casas, pois o agrupamento coletivo maior era no templo, e no templo, obviamente, você não vai imaginar todos os cristãos lá dando as mãos e cantando como nós cantamos. Não, era um outro rito, era um outro momento histórico ainda da religião judaica, daquele finalzinho do segundo templo. Mas essa igreja entendeu algo, que para ela então viver a verdade, para ela ouvir a verdade, entender a verdade, ela precisava de uma primeira dedicação. E essa primeira dedicação que nós lemos é dedicação ao aprendizado, ao ensino. E é impressionante, irmãos, já se passaram quase 2000 anos de história, desde Jesus, e nós ainda brigamos com isso, não é verdade? Deixa eu confessar um pecado para vocês. Eu estava no meu gabinete agora há pouco, orando, estava preparando ali, peguei e falei assim, olha, essa semana o que eu faço? Eu deixo eu trouxe até aqui a prova do pecado. Eu levo o meu roteiro de leitura da Bíblia para a minha semana, uma vez que eu vou visitar meus pais, eu levo ele comigo ou deixo aqui? Você não sabe a luta que foi isso. Tem o seu também para ler, né? Mulher mais sábia do que o homem, você percebe? Por quê? É incrível, porque eu fiquei fazendo conta matemática comigo. Eu fiquei, eu não vou ter tempo, minha mãe vai querer conversar. Depois a Camila, meus filhos vão querer brincar. Depois eu não vou parar. Até que eu parei e falei, não. Eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque mesmo sabendo que eu tenho que aprender, que discípulo é quem aprende, que eu tenho que ler a Bíblia, alguém aqui não tem esse problema de ler e estudar a Bíblia? Ou sou só eu? E todos nós sabemos que discípulo é quem aprende, que discípulo é quem estuda. E nós vivemos grandes dificuldades em simplesmente cumprir esse primeiro verso. E eles se dedicavam a este aprendizado. Então, para a gente viver a verdade, nós precisamos continuar ouvindo a verdade, ouvindo a palavra, sendo nutridos por ela. Eu tenho que fazer tempo, eu tenho que fazer e ter disciplina. Porque é aqui que começam as aquisições daquilo que não é palavra e que a gente acha porque ouviu. Aí vem toda a quantidade de informações que nós temos na internet. Aí vem alguém e diz, mas eu ouvi isso, que agora é assim, agora é assado. Você fala, mas isso não está na Bíblia. Nós constantemente somos bombardeados por esse tipo de conclusão. Estão falando algo que não tem nada a ver com Deus. Então, para eu viver a verdade dentro e fora da igreja, não se equivoque. Se você não se dedicar para aprender, você passa mais 6 meses sabendo pouco. Mais 6 meses, porque nós já chegamos no meio do ano. E você pode viver mais 6 meses. E falar assim, não, o ano que vem. Aí começa, chega no final do ano, o momento de decisões. Não, agora sim, 2018 vai ser o ano da dedicação à Bíblia. E não deve ser assim. Para viver a verdade, eu preciso repetir esse modelo de dedicar meu tempo, a minha vida no aprendizado que me transforma. As empresas que trabalham com vendas, elas ficam quase que massificando nos seus laboratórios, nas suas conferências, nos seus congressos, o como vender, o como ser entusiasmado. Na área mesmo neurocientífica, o chamado sales, você adiciona então a capacidade de entender como a ciência pode te ajudar a vender melhor. E é o tempo inteiro repetição. É uma pregação a respeito das vendas, de como viver aquilo, de como agir aqui, de como manter o espírito ou a camisa da empresa encarnado no seu funcionário. Aí nós falamos de fé, falamos de Deus, de Cristo, que fez com que 66 livros chegassem nas nossas mãos, e não são rolos nem pergaminhos como era no passado. Todo mundo tem cada um a sua versão. E quando fala do simples ato de dedicação à palavra, cada um faz como eu queria fazer agora há pouco, deixar o meu roteiro e seguir a minha semana. Não há outro modelo nem para mim, nem para você, nem para nós que seja a dedicação ao aprendizado e o aprendizado constante. Segundo, essa igreja ela se dedicava à comunhão. Gente, o que é dedicação à comunhão? É comunhão que vai além da igreja.
É comunhão que faz o meu caminho cruzar com o seu caminho, e no meu cruzar com o seu caminho, eu adquiro uma história. Uma história. Você tem história com pessoas que convivem com você. Você não tem história com pessoas que não convivem com você. E para eu ter histórias de convivência com você, eu tenho que gastar tempo juntos. Hoje, na hora do almoço, a Cecília estava lembrando ali a gente que fez 1 ano que nós fomos para Israel. Né, Helenice? 1 ano. E lembrando, e ali foi só uma fala ali rápido, nós ficamos lembrando, todo mundo ficou com a carinha de, poxa, as lembranças. Porque convivemos juntos, dormimos juntos, acordamos juntos, dormimos juntos, acordamos juntos, nos emocionamos juntos, né? Oramos juntos. Tivemos batismo no Rio Jordão. Poxa vida, comunhão que é construída com história. E eu nunca me esqueço de uma fala dos judeus messiânicos, lá que vivem em Israel, que eles dizem assim, olha, a coisa que a gente mais não suporta é quando o cristão vem aqui e fala para a gente que a gente tem que viver em comunhão. Eu perguntei, por quê? Porque a gente aqui, lá no Mochave, a gente aqui mora junto, acorda junto, trabalha junto. Comunhão para a gente é isso. A comunhão de vocês é dominical. E vive com as brigas, e vive com os arranca-rabo lá, que é todo dia, acorda e dorme, com todo mundo junto. Dedicação na comunhão significa eu abrir espaço na minha vida para você entrar. Espaço na minha vida para dividir com você o seu tempo de tristeza, mas também o seu tempo de alegria. Porque a comunhão só no tempo de tristeza é mais uma capelania, é um cuidado de amor, e que é necessário, que é bonito e que é gostoso. Mas vai além da hora do sofrimento. Acontece também na hora simplesmente da singeleza, da alegria, que é o próximo item, que é o dedicação no compartilhar as refeições. O partir o pão. O fazer espaço na alma para que a verdade cresça em mim, cresça em você, no desenvolvimento da naturalidade de simplesmente partir o pão juntos. De falar, eu tenho que encarnar essa realidade, que Cristo fazia isso. Você lembra o que aconteceu ali no caminho de Emaús, após a ressurreição de Cristo? O que acontece? Eles estão conversando, nada está acontecendo, eles estão falando, Jesus está falando, e ninguém está enxergando nada. Até que Jesus faz o quê? Pega o pão, e quando ele dá graças, aí quando entra o elemento físico, comida, os olhos se abrem. É ele, era ele, e aí ele desaparece. Então, para eu viver a verdade, você percebe, é o nível do meu estudo, do meu aprendizado, do seu desenvolvimento. É o nível da minha comunhão com você, de horas alegres e horas tristes, onde você entra na minha vida e eu entro na sua vida. Isso só acontece eu abrir espaço para você e você abrir espaço para mim. É mais que isso, é o compartilhar do pão. É mastigar a comida junto. Você já se sentiu com vergonha de mastigar a comida pela primeira vez na frente de alguém que você não conhecia? Eu já. Em alguns círculos bem pomposos, que você fala, meu Deus, como que vai ser o garfo direito, esquerdo, o que faz, qual é o protocolo? Você pode ficar até um pouco tenso, até que depois você conhece, aí você vai ficando mais natural, Na primeira vez, talvez você não consiga nem repetir o prato, não é assim? Já aconteceu assim com você? Eu já várias vezes. Na verdade, no passado eu tinha muita dificuldade com isso. Mas eu tenho que então abrir para que eu possa repartir o pão com você. E aí essa verdade entre em mim quando eu estou partilhando o pão, a comida com você. E era isso que a igreja primitiva fazia. O quarto item é dedicação nas orações. Oração que eu também dedico tempo e espaço e quero crescer nessa oração. Oração que eu aprendo a ter intimidade com você e você comigo. E oração é igual a comida, que é igual ao estudo, que é igual ao tempo de comunhão, que é igual à amizade. Se eu desenvolvo com você oração, eu crio uma intimidade de oração com você. Se eu não desenvolvo esse tempo de investimento em oração, a minha oração com você pode ser uma oração super, mega, hiper, superficial. Ela pode ser aquela oração, sabe, Senhor nosso Deus, com cuidados de linguagem, não que você fala, mas ele está orando mesmo, ele está orando de verdade. Aqui não é uma oração de protocolo, não é uma oração de boa vizinhança. Dedicação na oração significa eu conseguir abrir a minha boca perto de você e você perto de mim, a gente simplesmente se sentir juntos como filhos do mesmo Pai, que clamam ao Pai e diz, Senhor, nós queremos ter aqui comunhão, intimidade de oração para falar contigo o que nós precisamos, para oferecer as nossas ações de graça.
Vivendo a verdade, a igreja primitiva então se dedicou ao aprendizado, se dedicou à comunhão, ao partir do pão, o que também incluía a ceia do Senhor. O que também incluía este memorial de, Senhor, este é seu sangue, este é seu corpo, então vivifica-nos na esperança de que celebramos o Senhor que morreu, ressuscitou e que voltará para nos buscar. E viviam a verdade na igreja primitiva, dedicados às orações, e tudo isso em modo crescendo, em modo crescente. Não era algo que virava uma experiência estática, porque a experiência desses itens não é algo que se torna monótono. Guarde isso na tua mente. Quais eram as consequências disso? A Bíblia nos responde: sinais e maravilhas. A consequência disso você viu várias vezes no texto, o uso da palavra todos, 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 todos. Era coletivo que o Espírito estava fazendo, não era e nos apóstolos, e nele, e naquele irmão. Todos, todos sentiam, todos faziam, todos se dedicavam, todos viviam, todos experimentavam. Então a consequência era poder de Deus manifestado. A verdade, então, não se limitava e não intimidava a prática que eles tinham ali no corpo. Pelo contrário, todas essas ações faziam que o poder de Deus se manifestasse melhor. E não paravam por aí. A verdade era vivida também quando alguém prestava atenção nas necessidades do outro. E o texto diz o quê? Havia dividir das riquezas. Repartir e dividir aquilo que eu tenho com você que não tem. O que significa isso? Cuidado prático. E sim, isso é uma área difícil, é difícil você julgar, é difícil você definir quem você deve ajudar e não, nós sabemos disso, nós vivemos infelizmente numa sociedade assim. E temos aqui, provavelmente muitos de nós têm essa experiência. Poxa, eu ajudei fulano de tal e foi terrível essa ajuda. Era aquele modelo que nós vivemos algumas vezes aqui, que eu já ouvi, a pessoa vinha aqui na igreja, recebia a cesta básica para vender na esquina. Aí você fica todo cheio de perguntas, puxa vida, como que eu faço isso? Então eu estou ajudando essa pessoa, olha que loucura que chega. Mas sim, aquela igreja vivendo a verdade tinha esse modelo. Olha, como? Não sabemos, nós vamos ter que chegar lá no céu e perguntar para eles como vocês faziam exatamente a ajuda. Nós lembramos das viúvas, daquelas que falavam grego e hebraico, do grupo dos diáconos ali eleitos, mas não sabemos exatamente como faziam. E eles viviam com alegria. O texto diz com verdade e com sinceridade. Porque o Senhor é quem acrescenta a alegria no seu povo. Porque o Senhor é quem nos ensina a viver a verdade dele em nós, que nos liberta. E o Senhor, sim, exige de nós a honestidade, a sinceridade, a verdade na nossa vida. Então, aprendendo juntos, vivendo a verdade juntos e também louvando. E eu fiquei me perguntando por quê? Por que a igreja primitiva, desde aquele início? Preste atenção. Nós estamos falando de grupos organizados de música, de equipes de louvor, de instrumentos, nada disso. Por que louvavam? Por que o texto dá isso claro? Eles louvavam a Deus. Porque o louvor é o estilo de vida do cristão. Louvor na angústia, louvor na alegria, louvor que acalma, louvor que ensina, louvor que equilibra, louvor que declara a fé, louvor que canta a palavra. E o louvor naquela época era baseado no livro de Salmos. Era abrir o livro de Salmos e cantar o inário do povo judeu, do povo hebreu. E cantavam, e cantando você vai ensinando, cantando você vai revivendo, cantando você vai internalizando as palavras dos salmistas. E o resultado é lindo. Era simpatia ao invés de hostilidade. E o Senhor acrescentava mais gente na família. Eles tinham então, entre aspas, um orgulho e não vergonha do evangelho. É comum agora, quando alguma pessoa vai evangelizar a outro, dizer, olha, não, mas eu sei que está acontecendo isso, e começa a justificar. Começa a dizer, olha, eu não sou como a bancada evangélica, olha, eu não sou como aquele pastor da televisão, eu não sou como... Parece que é quase que uma justificativa de quem nós somos, ao invés de dizer, eu sou de Cristo. Eu não tenho nada a dizer quanto àqueles que dizem se eles são, não é problema meu, eu quero dizer do que ele fez em mim.
Não vou ficar justificando o que os outros fazem, não é minha vida. Não darei conta do outro. Não darei conta de quem apronta em nome de Cristo, vou dar conta da minha vida. E aquela igreja vivia isso, ela não tinha intimidação. Ela simplesmente abria sua boca com sinceridade, com alegria. E o Senhor acrescentava mais e mais. Irmãos e irmãs, se nós seguirmos este modelo, não tenha dúvida que o Senhor com certeza vai repetir o mesmo processo, que é acrescentar. Não tenha dúvida, se seguirmos esse modelo de viver a verdade e essas ações, lá fora nós vamos ter cada vez mais simpatia e não hostilidade. Sabe por quê? Porque o amor toca. O amor toca. Sim, pode ainda haver hostilidade diante do amor? Claro que sim. Mas a grande maioria vai ser tocada por esse amor, por essa verdade dentro de nós. E quando disse que essa experiência ela não é monótona, é porque, número 1, o ensino que instrui nos desafia para outros níveis. Guarda isso. O ensino que me instrui, ele me coloca num outro patamar. A fé não é para ser vivida sempre no mesmo nível. A fé é para ser vivida onde Deus nos empurra. Vai para a próxima atividade, vai para o próximo desafio. Então não é monótono esse aprendizado. Não é monótono a comunhão, porque ela multiplica amizades. E é tão bom multiplicar amizades. Eu e a Cecília temos pensado nisso, nesse tempo, porque o mês que vem, esse mês, olha, julho já, meu Deus. Esse mês faz 2 anos que chegamos. E eu tenho pensado muito nisso, eu tenho pensado nos amigos que ganhei. Sério. Por quê? Porque era um questionamento. Você passa 17 anos fora, quem vão ser seus amigos agora? Quem vão ser os rostos que vão te trazer alegria? Quem vai ser? Não tínhamos nem ideia. E o Senhor tem nos dado amizades, amor. Então não é monótono também desenvolver comunhão, porque as amizades ampliam, adicionam, elas nos fazem rir, elas nos fazem dividir o choro, dividir esperança. Não é igual, é diferente com cada pessoa. Não é monótono dividir o pão, não só porque você pode mudar o cardápio, mas porque quanto mais eu vou partindo o pão com você, mais eu vou conhecendo da sua intimidade, você da minha. E nesse partilhar, quando entra esse momento que eu posso compartilhar com você, como hoje, o corpo de Cristo, o sangue dele, isso nos une de uma maneira espiritual. E não é monótono, porque não celebramos uma ceia monótona, dizendo de novo a ceia, não. É obrigado, Senhor, porque temos liberdade para lembrar do teu sangue derramado, do teu corpo moído. Não é monótono as orações, porque as orações nos aproximam de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, Deus não olha para mim e fala, de novo, vou fazer igualzinho, entendeu? Fica aqui nos meus pés. Não, Ele me abraça diferente. Ele me acolhe diferente. Ele me renova de maneira diferente. Ele dá mais do seu toque e eu sou renovado pelo toque dele. E esse mover, esse caminhar que ora, que escuta, que fala, mesmo quando ele não diz nada, de alguma forma, quando a gente para de orar, estando na presença dele, você fala, ele me tocou, estou pronta. Eu estou pronto para encarar a adversidade desse dia. E isso também não é monótono. De modo que todas essas ações da verdade em prática, ações da verdade em ação, dentro e fora da igreja, com disciplina, com atenção, vai nos ajudar a vivenciar verdade viva. E é isso que eu entendo que Jesus disse. E aí, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. É algo fluido, não é algo monótono. Porque estamos falando de Deus, poder para quem crê, loucura para quem não crê, poder que nos renova e que nos vivifica. Vivamos esta verdade. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos dar as mãos nessa oração inicial.
E vai falando para o Senhor: Senhor, me ajude no meu aprendizado. Vai falando: Senhor, me ajude a abrir a minha agenda para ter comunhão. Deixa entrar mais gente na sua vida. Deixa entrar mais gente na sua casa. Senhor, me ajude a ter vontade de repartir o pão. Do pão com manteiga, ao pão com água, não importa. Senhor, me ajude a entender essa disciplina de ter intimidade. Senhor, me ajude a ter intimidade de oração, para que a verdade seja encarnada por nós. Sim, Jesus. Ajuda-nos, porque nós não queremos que a verdade seja uma palavra no nosso evangeliquez. Nós queremos que a verdade, que é Cristo em nós, seja uma adrenalina que nos impulsione a aprender mais de Ti. Individualmente, no coletivo, nos pequenos grupos, quando conversamos um com o outro, reaviva o nosso desejo por instrução, a nossa dedicação à Tua palavra que é viva. Ajuda-nos, Senhor, a nossa comunhão que multiplica, que abre coração para novas amizades. Oh Deus, como nos faz bem amigos, como nos faz bem pessoas que dividem a caminhada conosco. Eu te suplico, amplie as nossas amizades, amplie, Senhor, que sim, estejamos sempre abertos para mais um, para mais outro, para que assim possamos repartir a jornada, que não é fácil, mas repartir com amor, com pluralidade, com multidão de conselhos, onde há sabedoria. Ajude-nos a repartir o pão, tanto o pão nosso de cada dia, a alegria da mesa, seja a escassez ou a fartura, também o partilhar da ceia do Senhor. Que seja sempre esse ato que venha unir os nossos corações, quebrar as diferenças e nos lembrar que estamos a caminho dos céus, que é o resultado da verdade que habita em nós. E ajuda-nos, Senhor, no crescimento nas orações. Deus, essa palavrinha parceiros de oração, parceiros de joelhos, parceiros que clamam, gente que divide a caminhada nos teus pés. Expande isso em nosso meio, Senhor. Mas gera esse desejo que a gente saia do dominical para o diário e que a verdade opere dentro e fora da igreja. Faz assim, Pai. Comece hoje a borbulhar de ideias. Comece hoje desejos de convite. Comece hoje sorriso nos lábios que encontram o sorriso do próximo. E no encontro do sorriso com o próximo, que haja desejo de abrir o coração para conhecer mais um. E assim caminharmos. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus e para que a verdade seja sempre verdade em nós. Amém. Amém.